O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo. Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades. Muito bom dia, agronegócio. Hoje é dia 17 de junho de 2025, são 8 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Vocês viram que hoje eu tô aqui num ambiente diferente. Eu falo com vocês direto de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Eu tô aqui para cumprir alguns compromissos, mas meu primeiro compromisso do dia é com vocês, é com o Bom Dia Agronegócio, por isso estamos aqui juntos. Vocês viram que minha voz piorou um pouquinho, né, de ontem para hoje. Então a gente vai fazer uma versão mais curtinha hoje do Bom Dia Agronegócio, mas a nossa programação da TV Notícias Agrícolas, do Notícias Agrícolas, corre normalmente para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E claro que na edição dessa terça-feira nós vamos falar sobre o 5º dia de conflitos entre Irã e Israel, mas, Carlos, isso tem a ver com agronegócio? Tudo a ver com o agronegócio, até porque nós estamos falando já dos preços da ureia, tendo acumulado cerca de $100 de alta por tonelada em quase uma semana, eu diria. Não dá uma semana cheia, mas em quase uma semana. E os preços tendem a continuar subindo porque o conflito continua se intensificando. Na nossa rodada de preços, a gente vai olhar para o petróleo e para o gás natural, que voltam a subir nesta terça-feira, e vocês vão entender um pouco mais deste cenário. Nós vamos dar, então, as últimas notícias do conflito. Vamos falar também sobre uma derrota que o governo sofreu na Câmara dos Deputados por conta do IOF. Vamos falar também sobre o mercado de soja e vamos dando mais detalhes, vamos falar da previsão do tempo, porque tem uma preocupação grande ali para o Rio Grande do Sul, que deve receber muitas chuvas nos próximos dias. Então tudo isso a gente vai concentrando aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar os preços, vamos às bolsas internacionais que já operam. A soja opera com estabilidade nesta terça-feira, mas vai testando os dois lados da tabela, positivo e negativo. Agora a soja trabalha com $10,69 por bushel no contrato julho, perdendo 0,03%. Há pouco subia 0,03%. Então o mercado tende a ficar, não sei se volátil é a melhor palavra, porque tem apresentado oscilações bastante tímidas, mas tem um dia de movimentações mais contidas por conta de se ajustar depois das intensas altas dos últimos dias, principalmente do óleo de soja, que a gente vai checar já já. Nós temos o milho subindo 0,1% para $4,34 por bushel. No trigo são $5,39 por bushel, uma alta de 0,5%. Ainda na Bolsa de Chicago, como eu falei, observando os futuros dos derivados. Hoje é um dia de realização de lucros para o óleo de soja. Os futuros do óleo perdem mais de 1% nessa terça-feira e o farelo sobe timidamente. Então, ambos caminham em direções contrárias do que fizeram nos últimos dias, né? Testaram ali ganhos, testaram baixas. Hoje, nesse momento, o óleo de soja caiu 1,05%, vai valer 54 centos mais 87 por libra-peso no contrato julho. Já o farelo sobe 0,1% para valer
296 dólares e 70 centos por tonelada curta. Lembrando que aqui no farelo a gente está falando de mínimas em 6 anos, o farelo vem caindo agressivamente. Olha para um farmer selling na Argentina bastante robusto, como já comentou o Eduardo Vanin na edição de ontem. Vale a pena revisitar a entrevista do Vanin, inclusive, dada ao Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira, porque ele faz ali um detalhamento bastante importante desse mercado. Mais do que isso, observar também e revisitar a entrevista de Mário Mariano, que é diretor comercial da Novo Rumo Corretora e da AgroSoia, que falou também bastante sobre isso, sobre como essa comercialização na Argentina e no Brasil está forte no radar dos mercados. A gente continua a nossa rodada de preços, mas agora olhando para as soft commodities na Bolsa de Nova York. Por lá, o café sobe 0,3%, 3 dólares e 41 mais 23 por libra-peso. Aqui também vou sugerir mais um conteúdo. Rafaela Ribeiro ontem, nossa repórter especializada em café, trouxe aqui no Notícias Agrícolas uma matéria sobre o cenário global de oferta e demanda. Ainda há um desequilíbrio, naturalmente, porque nós não temos o Brasil produzindo uma grande safra de café há pelo menos 5 anos. Isso faz com que haja, então, essa opção na oferta, enquanto a demanda continua muito presente, muito resiliente. Então, vale a pena você revisitar também esse conteúdo, essa reportagem trazida ontem pela Rafaela. É uma reportagem muito completa, mostra que para o robusto a gente tem, inclusive, uma recomposição da oferta, dos estoques, o que deve, inclusive, intensificar a demanda, intensificar os blends, e por conta dessa oferta também mais robusta, do café robusta, nós temos justamente um cenário de mínimas de 10 meses para os preços negociados na Bolsa de Londres. Então vale a pena checar também esse conteúdo. O açúcar tem um novo dia de baixa, 0,4% de queda, 16 centos mais 45 por libra-peso. O algodão cai 0,1% para valer 65 centos mais 37 por libra. No petróleo, e com ele começamos a checar os grupos das demais commodities que não agrícolas, nós temos esse cenário de volta de altas. Então, na sexta-feira, os preços dispararam, chegaram no intraday a subir mais de 14%, tanto para o Brent quanto para o WTI, mas principalmente para o Brent, nesse caso. O WTI vai surfando a mesma onda, vai na carona, mas o WTI, mas o Brent é a referência global de oferta e demanda. E os mercados estão enlouquecidos nesse momento, muito, muito voláteis. Se vocês pudessem acompanhar aqui a minha tela, né, da intensidade com que mudam os valores, a gente fica impressionado, apesar de saber o que está movimentando essa situação. Bom, petróleo Brent, 1,9% de alta, 74 dólares e 63 centavos por barril. No petróleo WTI, 71 dólares e 57 centos, com 1,9% de ganho também. O gás natural sobe 1,4% agora. O ouro tem 0,01% de queda, bastante estável o ouro na manhã dessa terça-feira. A prata sobe 2,1%, o cobre 1,9% de alta. Então, temos esse cenário. O dólar index, enquanto tudo isso acontece, trabalha com também certa estabilidade. E o S&P VIX, o S&P 500 VIX, que é um índice que mede a volatilidade dos mercados, está nesse momento subindo 6,9%, justamente sinalizando essa forte insegurança com a qual os mercados operam ainda nessa semana em função da escalada dos conflitos no Oriente Médio. E assim a gente vai buscando entender, buscando fazer todas as conexões que são possíveis agora. Bom, depois de checarmos os preços, vamos saber o que esses preços estão nos dizendo em relação às nossas notícias da manhã. Bom, vamos começando então com as nossas manchetes. E como eu falei, hoje, indiscutivelmente, a gente tem que falar sobre o conflito Israel-Irã, quinto dia de conflito, mexendo com todos os mercados. São mais de 200 mortos já desde que tudo isso começou na sexta-feira passada. E a última informação é de que Israel afirmou que seus ataques noturnos mataram o chefe do Estado-Maior do Irã em tempo de guerra, poucos dias após ter sido nomeado para substituir um comandante morto em ataques anteriores. Após informações precisas recebidas pela Força de Defesa de Israel e uma oportunidade repentina nessa terça, a Força Aérea Israelense atacou um centro de comando
com efetivo no coração de Teherã e eliminou Ali Saad, a defesa israelense, em um comunicado. O Irã ainda não se pronunciou sobre as alegações de Israel sobre a morte de um dos seus comandantes do alto escalão. Ele assumiu esse cargo na última sexta-feira, no dia 13 de junho, após os ataques iniciais de Israel ao Irã terem matado vários comandantes de alto escalão, incluindo seu antecessor, o tenente-general Golan Ali Rashid. Rashid e Sadmani lideravam o quartel-general central Qatam al-Anibia, uma entidade que coordena o exército regular e a guarda revolucionária do Irã. A declaração da defesa israelense afirma que, em suas várias funções, ele influenciou diretamente os planos operacionais do Irã visando o Estado de Israel. Claro que essas informações estão em atualização pelas agências internacionais de notícias, mas é uma informação muito importante que vai pautar essa terça-feira, que vai pautar, inclusive, as estratégias tanto de Israel quanto do Irã. Lembrando que, ao mesmo tempo, acontece a reunião da cúpula do G7, da qual Donald Trump se ausentou, vai embora nas próximas horas, ou já foi, justamente por conta de uma informação vinda da Casa Branca de que Trump está deixando, enfim, ali a reunião, enfim, por conta justamente de continuar as mediações que ele tem tentado fazer para permitir ou para promover um cessar-fogo entre Irã e Israel. E as notícias também das últimas horas de ontem dão conta de que Trump teria rejeitado um plano para matar, né, ali o chefe de Estado do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Então, há uma série de especulações agora em torno disso tudo. Qual vai ser o papel dos Estados Unidos? Quais serão os papéis das outras nações do Ocidente? Como as nações do Oriente vão se unir? Como aquele eixo ali, né, Coreia do Norte, Rússia, China, Arábia Saudita, junto do Irã, vão se manifestar? Então, até este momento, trata-se de um conflito focal para tornar-se regional. É um estalar de dedo, tenho falado isso desde a última sexta-feira, os especialistas alertam sobre isso e nós não podemos desviar desse foco. Isso tudo porque isso mexe com os mercados de forma muito, muito agressiva. Essa alta muito intensa do petróleo, ela promoveu uma disparada dos preços da ureia ao lado do gás natural, que é a principal matéria-prima para os fertilizantes nitrogenados, como é o caso da ureia, por exemplo, que está no nosso radar, ali no primeiro plano do nosso radar, justamente porque ela teve uma alta de mais de $100 por tonelada em praticamente uma semana. Em poucas horas, na sexta-feira, ela chegou a subir $50 só na sexta-feira e tende a continuar subindo, não tem espaço para queda, justamente porque as tensões estão se escalando muito rapidamente. Não só o Irã paralisou a sua produção de ureia e de outros produtos, está num estado de guerra, como o Egito também, que está ali nas proximidades, parou a sua produção de ureia e os dois são uma potência de exportação de ureia para o planeta. Então não sobem só no Brasil os preços da ureia, mas sobem no mundo todo. Nós estamos no meio de um tender indiano, uma espécie de leilão para aquisição de ureia. A Índia não vai conseguir comprar tudo o que pretende, o que precisa comprar de ureia nesse momento. E sempre que os tenders indianos acontecem para a ureia, eles mexem muito com o mercado. E isso tudo vai deixando, né, tudo isso mais intenso, mais tensionado, na verdade. Então tudo isso está na conta, tudo isso precisa ser monitorado. Uma outra informação importante, diante dessas notícias, dessa morte desse comandante de alto escalão do Irã, o Irã já afirmou que os ataques a Israel deverão ser intensificados. Como lá nós já temos o avançar da hora, a promessa é de que, de fato, nas próximas horas deverá haver um incessante ataque ao território israelense pelas forças iranianas. A informação de que as forças armadas alertaram Israel nessa terça sobre uma nova onda de ataques violentos com armas novas e avançadas que se intensificarão nas próximas horas. A agência de notícias estatal iraniana IRNA citou o brigadeiro-general Qomar Heidari, comandante das forças terrestres do exército, afirmando que centenas de drones de longo alcance com capacidade de precisão e alto poder destrutivo serão utilizados.
e deverão atingir áreas nas cidades israelenses de Tel Aviv e Haifa. O inimigo deve saber que uma nova onda de ataques ferozes pelas forças armadas, especialmente as forças terrestres do exército, com armas novas e avançadas, começou e se intensificará nas próximas horas, acrescentou um dos líderes, então, das forças iranianas. Ontem, o exército iraniano revelou um novo drone autodestrutivo, o Shahed 107, com um alcance declarado de 1.500 quilômetros. Não está claro se a arma já foi usada neste conflito. Lembrando, o Irã é uma potência nuclear, além de tudo. O maior temor dos mercados, dos especialistas e da população e do mundo é agora a utilização de armas nucleares num conflito dessa proporção. Repito, a chance de se tornar um conflito amplo, regional, em mais países, criando eixos ali preocupantes, é muito grande nesse momento. Por isso a gente está tão atento a todas essas informações. Bom, uma outra informação que parte desse ponto é, de fato, a de que Donald Trump estaria ali nessa tentativa de fazer essa mediação. Agora Donald Trump está buscando, portanto, uma espécie de cessar-fogo. Ele diz que não quer, inclusive, tentar um acordo, né? Ele quer efetivamente trazer uma finalização deste conflito. Vejamos como isso vai acontecer. É ainda algo, não sei se embrionário é a melhor palavra, porque é uma relação perdão, muito conhecida e já muito tensionada há séculos, a relação Irã e Israel. Porém, Donald Trump está tentando ali fazer o meio de campo. Outros chefes de Estado deverão fazer o mesmo para tentar mediar essa sinalização. Os chefes de Estado têm se posicionado. Por isso, o presidente Lula, inclusive, chegou ao Canadá. Não deu muito, foi até um pouco evasivo nas suas respostas sobre o conflito. Ele é um homem que nasceu para a paz. E aí ele espera que tudo fique bem. Foi essa a resposta do presidente do Brasil ao ser questionado, né, sobre o conflito no Oriente Médio. Então, sem muitas informações ali, como eu falei, até um pouco evasivo na sua resposta, porque Lula foi convidado para estar na reunião do G7 também, lá no Canadá, que acontece nesses próximos dias. Então, vejamos e precisamos entender, de novo, a programação é intensa, as informações são intensas, as imagens são intensas. Rodou o planeta nessas últimas horas as imagens de um bombardeio que foi feito a uma emissora iraniana, o que não é necessariamente feito à emissora, mas tendo atingido a emissora, que estava ao vivo no momento. Uma apresentadora estava ali, né, falando, enfim, sobre o conflito e tudo mais. Veio o bombardeio, ela teve que sair ali ao vivo da transmissão. É uma zona de perigo, de incerteza muito grande para os dois países. O número de mortos é crescente para um conflito que tem 5 dias. A gente está falando de mais de 200, quase 300 pessoas que já morreram, já perderam sua vida se a gente contabilizar os dois lados. É realmente um momento muito grave da história global, da geopolítica mundial que nós estamos registrando neste junho de 2025. E, de novo, assim como aconteceu com a Ucrânia, quando a gente começou a registrar a guerra da Ucrânia, nós sabíamos da data de início. Quando vai terminar, Carla? Não sabemos. Nesse momento, não se tem essa informação. Não se tem nem a informação de que caminho esse conflito pode tomar e os mercados vão continuar sentindo indiscutivelmente. Bom, voltando agora os nossos olhos aqui para o Brasil, na nossa terceira manchete dessa terça-feira, dia 17 de junho, a gente fala sobre a questão do IOF, porque na semana passada o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautou a urgência para defender e para votar o decreto que susta a elevação do IOF. E, de fato, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto que derruba essa alta do IOF em uma derrota que sofre o governo federal. A Câmara dos Deputados aprovou nessa segunda-feira, no final do dia de ontem, por 346 votos a 97, o regime de urgência para o projeto que visa derrubar o novo decreto do governo federal, que elevou as alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O mérito da proposta ainda não foi votado pelos parlamentares. A decisão de pautar a urgência ocorreu após forte insatisfação de deputados com as recentes maiorias e as medidas de aumento de impostos. Com a aprovação, o texto poderá ser analisado
sem necessidade de passar pelas comissões da Casa, acelerando a sua tramitação. Na votação, apenas o PSB e a federação formada por PT, PCdoB e PV orientaram contra o requerimento. A liderança do governo e da maioria liberaram as bancadas. O projeto tem como alvo o decreto editado pelo Executivo na quinta-feira, dia 12, melhor dizendo, que promove uma recalibragem nas alíquotas de IOF, a terceira alteração no imposto desde maio. A oposição pressiona para que o mérito seja apreciado ainda nessa semana, mas o acordo entre líderes partidários prevê mais prazo para o governo apresentar novas medidas de cortes de despesas. Ontem, um dos relatores desse projeto, que é o deputado Luciano Zucco, falou no parlamento, ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, e falou sobre a necessidade urgente que o governo tem de fazer corte de gastos, fecha aspas, para o deputado Zucco. Numa contrarresposta, numa argumentação, segundo parlamentares do governo, parlamentares da situação, o que está acontecendo com esse aumento da tributação, a elevação do IOF, isso, aquilo, e o que está sendo discutido no Congresso Nacional é a manutenção do arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ora, senhores, como é que nós vamos fazer valer o arcabouço fiscal se nós não conseguimos ao menos olhar para as nossas despesas? Impossível, era sabido o tamanho da fragilidade desse arcabouço fiscal. Os economistas, os especialistas, todos eles falaram sobre como seria insuficiente, diante da situação fiscal que estava o Brasil, esse arcabouço para resolver as coisas, para conter as despesas do governo, seria impossível, e assim está se confirmando. Por isso, tamanha preocupação. E não é votar ou manter o arcabouço, ou o que quer que seja, não vai funcionar se não cortar gastos. A gente vai continuar vendo tudo acontecer. Lembrando que nessa semana a gente tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, onde nós veremos ali manutenção ou alteração na Selic, a taxa básica de juros do Brasil, que tende a ser elevada, segundo os especialistas. Então, essa é uma informação importante, parte da Câmara dos Deputados. Vejamos como vai ocorrer essa tramitação, já que a urgência foi, portanto, aprovada ontem pelos parlamentares da Casa. Bom, na sequência das nossas notícias, quero falar agora um pouquinho sobre previsão do tempo, porque nós temos um alerta vermelho ali para o estado do Rio Grande do Sul, que deve receber bastante chuva nos próximos dias, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, com apuração do Notícias Agrícolas. O INMET emitiu um alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul, válido entre a madrugada dessa terça-feira e a noite de quinta-feira, dia 19 de junho. O aviso destaca a possibilidade de volumes superiores a 100 milímetros por dia em diversas regiões do estado, com risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas, especialmente em áreas mais vulneráveis. O alerta abrange as regiões centro-ocidental, sudoeste, sudeste e noroeste rio-grandense, além da metropolitana de Porto Alegre e do centro-oriental rio-grandense. A chuva poderá ultrapassar 60 milímetros por hora em alguns momentos, representando risco à população e à infraestrutura urbana e rural. Além do aviso emergencial, o INMET também destaca que o frio persistirá grande parte do país entre os dias 16 e 23 de junho. Temperaturas mínimas entre 4 e 6 graus são previstas no sul, sudeste e parte do centro-oeste. Atenção agora, com chance de geada, especialmente na Serra da Mantiqueira e no extremo sul gaúcho. Então, atenção, porque pode ter geada, o frio tende a continuar, temperaturas bem baixas, e isso tudo segue a preocupação. As regiões sudeste e centro-oeste terão predomínio de tempo seco, com possibilidade apenas de chuvas fracas e isoladas no sul de Mato Grosso do Sul, nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Então, atenção a você que está fazendo a sua colheita de milho, você que está fazendo os seus trabalhos de campo. Aliás, ontem a AG Rural trouxe a sua atualização de colheita, apontando que nós temos uma certa lentidão nos trabalhos de campo, justamente em função desse excesso de umidade, dessa condição onde nós temos
um excesso de chuvas atravancando ali os trabalhos de campo. Então, vamos acompanhar, vamos ficar de olho, porque realmente é bastante importante, né, a situação. Bom, quero agradecer, inclusive, os comentários. Aqui, o Fernando Diel. Aliás, Fernando, nos diga aqui de onde você fala conosco, porque diz que está caindo o mundo por lá de tanta chuva. Aonde, meu amigo? Me diga, o Fernando Diel, que está conosco. Bom dia para o Agnaldo Peron, fala conosco de Carapó, Grosso do Sul, para o Vinícius Moreno, o Joéder Marcante, o Márcio, meu amigo, fala comigo lá de Nova Santa Bárbara, no Paraná. Bom dia para o seu Newton, lá de Sinop, Mato Grosso. Bom dia para o Márcio Maciel, que está em Caxias, no Maranhão. Bom dia, Márcio. Bom dia também para Maria Regina Lopes. A Lilian Henk, bom dia, chuva e mais chuva. A Lilian sei que está em Panambi, no Rio Grande do Sul. Agora precisamos saber onde é que está o Fernando Diel, onde está caindo o mundo de tanta chuva. Eu sou Mato Grosso do Sul, não é não, Fernando? Diga aqui para nós de onde você fala. Bom, senhoras e senhores, para concluirmos as nossas notícias da manhã de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o mercado da soja, porque nós temos nesse momento um cenário ali onde algumas definições importantes estão acontecendo. Então nós estamos falando de um mercado que está muito focado nos seus fundamentos. Claro, nós temos a nova safra norte-americana se desenvolvendo, ao passo em que a China segue sem fazer compras nos Estados Unidos. Segundo as informações da Agriinvest Commodities, os Estados Unidos comercializaram apenas 1.100.000 toneladas. Isso é nada. Se a gente for olhar para o contexto geral, 1.100.000 toneladas da safra 2025-26, me fugiu aqui da memória. Então, a gente está falando de pouquíssima soja comercializada, as exportações, as vendas antecipadas ocorrendo muito lentamente, e os chineses precisam comprar nos Estados Unidos para dar um boizinho ali, para dar um suporte para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Enquanto isso não acontece, a soja vai se pautando em outras situações, como, por exemplo, e principalmente a questão climática no meio oeste americano, a questão de desenvolvimento da safra, e por lá tudo bem até este momento. Nós não temos, inclusive, grandes alterações na safra. Eu vou abrir aqui para vocês o relatório de acompanhamento de safras que foi divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e vocês vão ver que a gente tem um cenário onde a safra vai bem. A safra não tem ameaças agora muito intensas, que aliás foi o que nos relatou Matheus Pereira, direto do Corn Belt na última quinta-feira, na Quinta com a Pátria, direto do meio oeste americano, nos informando que, de fato, o que mais preocupa agora é a questão da área, e o novo relatório de área chega no final desse mês. Chegam também os números atualizados dos estoques trimestrais na posição de 1º de junho. Então, os mercados vão trabalhando com essas notícias. Eu costumo dizer que são notícias que ele já conhece. São notícias que o mercado já está sabido, já está acompanhando, já tem precificado. Então, por isso, essa intensidade bem baixa na movimentação das cotações. Percebam que na Bolsa de Chicago, quando esses repiques muito intensos são apresentados, como aconteceu na última sexta-feira, eles vêm surfando uma outra onda. Quando as baixas são muito agressivas, também eles vêm na carona de um outro recuo. Então, para a soja, nesse momento, a gente tem um cenário bem estabelecido, e agora precisa nova notícia, precisam novos fatores para mudar esse cenário. Para o Brasil, o que isso quer dizer? Preços estáveis até esse momento, porque apesar de Chicago estar em patamares elevados, nós temos o dólar recuando, e por conta desse dólar recuando, nós temos também um cenário de prêmios fortalecidos. Então nós temos prêmios fortalecidos no Brasil, Chicago em patamares elevados e o dólar abaixo de 5,60. Isso vai gerar preços com pouca movimentação aqui no Brasil, bastante estáveis. Isso vale também para a safra 25-26, o mercado bem estacionado nesse momento, fazendo poucos negócios num ritmo bem contido de comercialização. Aliás, a nossa comercialização está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, está abaixo da média para este momento. Nós temos pouco mais de 63% de comercialização concluída da safra brasileira, né, de uma forma geral. Então, tudo isso está na conta. E tudo isso está numa conta que deixa o mercado bem estável. Então, para finalizar o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira,
Vamos só dar uma olhadinha, vamos abrir aqui a tela de Chicago especificamente, para ver como é que as cotações estão se comportando. Há pouco subia um pouquinho, nós tínhamos ali altas de 0,25 a meio ponto de ganho nos contratos mais negociados. Agora a gente está falando de julho com 10 dólares e 69, agosto com 10,70, setembro com 10 dólares e 52 cents por bushel e o novembro 10 dólares e 59. Então, listando para a gente finalizar. Clima no meio oeste americano, novos relatórios que o USDA traz no final deste mês, área e estoques trimestrais, conflitos geopolíticos, relações China-Estados Unidos e demanda chinesa nos Estados Unidos. Mais do que isso, comercialização de soja na Argentina, no Brasil e para nós, prêmio e dólar. É isso que o mercado da soja está observando agora, principalmente para você, produtor brasileiro, que está redefinindo ali as suas estratégias de comercialização. Tem que ter atenção a todos esses fatores, margens na ponta do lápis e saber que momento é esse para os seus negócios, para a sua comercialização. Mais do que isso, entender como você vai manejar todo o milho que está chegando da colheita com a sua capacidade de armazenagem e a sua necessidade de venda, não só de soja, mas também de milho. Bom, são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou concluindo por aqui a edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Amanhã já estou de volta aos nossos estúdios. A gente vai trazer mais detalhes e mais informações para que você possa sempre tomar as melhores decisões. Bom dia e bons negócios.